Olá, bem-vindos a mais esta aula de filosofia. Sou o professor Isaías e hoje nós vamos trabalhar com a filosofia contemporânea. E dentro dessa filosofia contemporânea, nós vamos trabalhar com o existencialismo, essa corrente filosófica que foi muito importante no século XIX e no século XX. Então, para começar, nós temos aí uma definição de existencialismo. Então, o existencialismo é uma doutrina filosófica e literária centrada na análise da existência e do modo como seres humanos têm existência no mundo. Então, visa encontrar o sentido da vida através da liberdade incondicional, escolha e responsabilidade pessoal. Então, fundamentalmente, esse é o existencialismo. Então, ele vai primar por aquela atitude humana, sem esperar muito pelo sagrado, mesmo quando se trata do existencialismo cristão. Então, nós temos agora algumas figuras do existencialismo. Temos, do ponto de vista do existencialismo cristão, figuras como Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, Karl Barth e Gabriel Marcel. Teóricos do existencialismo ateu, nós temos Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Albert Camus e Simone de Beauvoir. Então, esses filósofos, principalmente esses quatro que temos a imagem deles aí, a gente vai tratar de uma forma um tanto quanto mais detalhada. Então, para começar, nós precisamos fazer um contraponto entre o existencialismo cristão e o existencialismo ateu. Nós temos aí, mais uma vez, as figuras que representam, tanto num quadro quanto no outro. E aí, do ponto de vista do existencialismo cristão, nós temos uma figura central que é Søren Kierkegaard. Então, ele vai dizer que a existência não tem origem no nada, como para o existencialismo ateu. Então, algo deu origem à existência humana e à existência de todas as coisas, e esse algo foi Deus. Então, Deus é o Criador. Agora, a existência é predeterminada por uma intencionalidade, ou seja, uma funcionalidade. Agora, prestem bem atenção. Nós não podemos falar que o homem nasceu predeterminado e com destino já traçado. O homem vai fazendo escolhas. Então, Deus tem um propósito para o homem que é o bem e que é a felicidade. Então, esses são os propósitos finais. A prática do bem para chegar à felicidade. Agora, dentro de tudo isso, até chegar a essa felicidade, nós temos as nossas atitudes, as nossas ações, que podem ser ações morais ou imorais. Se nós tivermos ações morais, é claro que nós estaremos destinados à felicidade. Se as nossas ações forem imorais, provavelmente nós não estamos no caminho da felicidade. Agora, por outro lado, o existencialismo ateu vai ser um pouco mais claro no que diz. As pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. O homem é um projeto em construção e o único juiz de si mesmo. Agora, cada pessoa é aquilo em que se torna mediante aquilo que faz. Então, se você perguntar para o Sócrates o que é o homem, o Sócrates diria o seguinte: o homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. Se você perguntar para o Platão o que é o homem, Platão responderá: o homem é um ser racional composto de corpo e alma. Se perguntar para Santo Agostinho o que é o homem, ele vai dizer: o homem é um ser racional composto de corpo e alma, criado à imagem e semelhança de Deus. Se você fizer essa pergunta para Sartre, o que ele vai responder? Ele vai dizer: o homem é o que ele decide ser. O homem não nasceu pronto e acabado, portanto, nós não temos uma definição do homem. Cada homem vai ser aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele leva como projeto de vida. O homem é um projeto de vida em construção. Então, agora,
nós temos o Søren Kierkegaard. Ele é considerado o pai do existencialismo no século XIX. Então, ele defendeu o livre-arbítrio e o dinamismo da existência humana. Quer dizer, embora nós sejamos criados por Deus e estejamos destinados à felicidade, nós temos a nossa maneira de se comportar para que isso possa acontecer. O indivíduo é o único responsável em dar significado à sua existência e vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, mesmo com os inúmeros obstáculos que podem surgir. Então, a vida ela é cheia de contrastes, de coisas boas e coisas ruins, mas nós podemos optar por fazer adesão às coisas boas e rejeitar aquilo que não é bom. A condição existencial do indivíduo é marcado por angústia, desespero e paradoxo. Afinal de contas, nós também convivemos com o problema da morte, mas aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Agora, nós temos 3 dimensões da nossa vida. E nós devemos fazer a escolha em qual delas a gente quer viver. Temos a dimensão estética, a dimensão ética e a religiosa. Vale lembrar que quando a gente faz a escolha de uma, a gente não refuta as outras. Em parte, a gente vai priorizar mais um modo de vida do que outro. Eu posso, por exemplo, escolher a dimensão ética, mas eu posso pintar o meu cabelo para ficar mais bonito, então a dimensão estética. E eu posso também ter uma religião e uma crença, nada impede. Agora, a oração não serve para mudar o coração de Deus, mas a natureza de quem ora. Então, muitas vezes nós oramos a Deus pedindo uma coisa, uma bênção para a nossa vida, e muitas vezes a resposta não vem. Mas aí a gente tem aquela atitude de benevolência e de aceitação para que a gente se conforme com aquilo que a gente não pode mudar, com aquilo que a gente não pode transformar. Então, a natureza do homem é transformada em parte pela sua oração, que a sua oração é um modo de se comportar. Agora, nós temos a corrente do existencialismo ateu e nós vamos ter Jean Paul Sartre como seu maior representante. Agora, esse existencialismo ele vai dizer que é um humanismo. Então, estamos condenados a ser livres, responsáveis por nossas ações. O homem só não é livre para abrir mão da própria liberdade. Para todas as outras coisas, o homem é livre. A fórmula ser livre não significa obter sempre o que se quer, e sim determinar-se a escolher, a fazer escolhas. E isso traz angústia, porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente tem que deixar outras de lado. A vida humana é baseada na angústia, no absurdo e na náusea, pois não possui um sentido além da própria existência. Somos nós que devemos dar sentido a essa existência. O importante não é o que fazem de nós, mas o que nós fazemos daquilo que fazem de nós. É por isso que também é importante lembrar que o Sartre ele vai dizer que viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Então, não existe destino traçado, a nossa felicidade ou infelicidade vai depender das nossas escolhas e das nossas atitudes. Agora, nós temos aquele filósofo que diz que Deus está morto, Friedrich Nietzsche. Então, Deus foi uma ideia inventada pelo homem, então ele vai condenar aquilo que ele chamou de ídolos da ilusão, a metafísica, a religião e a moral. Então, o Nietzsche ele vai ser bem claro em dizer que nós temos, em primeiro lugar, uma vontade de poder, que é uma força muito grande e fundamental da natureza humana. Esse poder é um poder sobre os outros e sobre si. Então, é uma autossuperação. Agora, se sobrepor aos outros não significa escravizar e nem dominar. Significa que todos nós fazemos coisas, algumas vezes fazemos coisas parecidas, outras vezes coisas diferentes, mas cada um deve procurar ser melhor naquilo que faz. E isso é o que ele vai chamar de sobreposição. Agora, ele vai também falar da transvaloração dos valores.
faz severa crítica ao cristianismo, à moral cristã e à moral tradicional e aos sistemas de valores e sistemas religiosos. Propôs uma revisão radical dos valores tradicionais, principalmente aqueles valores fundamentados no cristianismo. E ele vai defender a ideia do amor fati. E aqui eu tenho que me deter um pouquinho. O Platão, ele dizia que nós temos um amor ideal. O amor platônico é o amor ideal. E o Nietzsche, ele vai propor o contrário. Ele vai dizer, nós devemos amar não a ideia, mas aquilo que é concreto, aquilo que de fato existe. Então, nesse caso, o amor fati, ele vai significar, em primeiro lugar, amor ao destino. Ou seja, nós devemos aceitar a ideia de abraçar aqueles acontecimentos da vida, sejam aqueles acontecimentos bons, sejam os acontecimentos ruins, como parte inalterável do destino. Quer dizer, não existe um destino traçado, mas nós vamos morrer um dia. O homem é como uma folha seca que cai quando tem que cair. É desse jeito. Agora, esse amor fati não significa pura e simplesmente amor ao destino, significa amor à realidade tal como ela é. Ou seja, de repente você tem aí uma namorada e você pega ela se beijando com seu melhor amigo. O que você tem que fazer agora? Você tem que amar mais a tua namorada e amar mais o teu amigo, porque antes você amava uma ideia que você tinha dele e uma ideia que você tinha dela. Agora você vai saber quem realmente eles são. Então, amar as coisas, a realidade, do jeito que ela é. O amor platônico é o amor ideal, mas esse amor ideal só existe na ideia mesmo. Na prática, o amor é outra coisa. Agora, o ser humano também é o Superman, o super-homem. Um ser que vai além das limitações da moralidade tradicional e das normas sociais, capaz de criar os seus próprios valores, em vez de se conformar à moral cristã, a moral de rebanho, que ele vai chamar também de moral de escravos. Outro nome importante é Martin Heidegger, que vai dizer no seu existencialismo que a condição humana está submetida ao tempo, e o homem é o Dasein, o ser aí. Então, e também é um ser para a morte. O Dasein, o ser aí, é o único ente que existe. Os demais entes, como a mesa, a cadeira, a planta, apenas são. O Dasein pode ter uma vida de autenticidade ou inautenticidade, ou seja, pode decidir escolher ou não escolher. A mesa não escolhe o que ela quer ser, a cadeira também não, o homem sim. O Dasein é o único ser que existe porque é o único que pode fazer escolha e tomar decisão. O ser humano é o único ente que, apesar da angústia, pode realizar uma união consciente entre o que já foi, o que é agora e o que será no futuro. E pode sempre recomeçar e reconstruir a sua vida. Então ele diz que o que mais o preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, esse filósofo, ele foi filósofo no século XX, assim como Sartre. Agora nós temos a figura de Simone de Beauvoir, esposa do Sartre, que protagonizou um existencialismo voltado para a emancipação da mulher, e ela vai dizer que nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. As mulheres nascem em uma sociedade onde já existe uma imposição de como devem se comportar e ser. Assim, ela ocupa um lugar subalterno. Ela vai dizer que entre as prostitutas e as que se vendem pelo casamento, a única diferença consiste no preço e no valor e na duração do contrato. Então isso quer dizer que tanto as prostitutas quanto as casadas são submissas, uma por mais tempo e custa mais caro, no caso a casada. Bom,
Ela rejeitou as amarras do tradicionalismo e da moral religiosa, abordando questões sociais e acadêmicas. Ajudou muito Sartre na elaboração do seu material e, muito embora ela fosse, de certo modo, casada com Sartre, ela também tinha outros envolvimentos, assim como ele também tinha outros envolvimentos. É a questão da liberdade. Agora, nós temos umas questões que são pertinentes a esse conteúdo que nós trabalhamos até aqui. Então, o existencialismo é a questão número 1. O existencialismo surgiu na Europa no final do século XIX e ganhou notoriedade no século XX. Ele explora a liberdade individual, a responsabilidade e o significado da vida, destacando a experiência subjetiva e a autonomia. O existencialismo tem como principal objetivo, letra A, adequar o indivíduo à sociedade para que possa usufruir dos bens materiais e simbólicos da vida coletiva. Claro que o homem deve usufruir da vida coletiva, mas ele não deve ser de todo adequado à vida coletiva, ele precisa transcender. Letra B, refletir sobre os problemas da sociedade em transformação com base na experiência vivida do indivíduo que pensa, sente e age. Letra C. Formar indivíduos dóceis, fundamentados numa doutrina capaz de nortear a vida coletiva para uma convivência pacífica. Isso aqui é um princípio do utilitarismo de Jeremy Bentham, que nós já estudamos. Letra D. Igualar a natureza humana em relação aos demais entes naturais, com o fim de humanizar todas as coisas. Existe uma diferença entre os seres naturais e o homem, mesmo que o homem também seja ele natural, mas ele tem a capacidade de refletir e definir o que ele bem quer ser. Letra E. Estabelecer o homem como a medida de todas as coisas, capaz de dar ao mundo um valor definitivo. Essa história do homem como a medida de todas as coisas remete a Protágoras, na antiguidade, que dizia que o homem era a medida de todas as coisas, adotando um relativismo moral. Então, a resposta correta é a letra B. Refletir sobre os problemas de uma sociedade em transformação com base na experiência vivida do indivíduo que pensa, sente e age. Questão número 2. O existencialismo de Jean-Paul Sartre baseia-se na ação e na responsabilidade e tem como postulado básico que a existência precede a essência. Sartre acreditava que o homem é lançado ao mundo de forma livre e que cabe a ele constituir-se a si próprio. Assinale a alternativa correta de conformidade com o existencialismo de Sartre. Letra A. Os indivíduos constroem sua essência por meio de escolhas livres. Isso indica que jamais somos afetados por forças exteriores. Fazemos escolhas livres, mas temos que fazer, inclusive, porque também somos afetados por forças exteriores. Letra B. A liberdade de escolher não é plena ao indivíduo humano. Podemos fazer escolhas, mas a nossa vida segue, em última instância, a um plano divino. Bom, aqui está mais ligado ao existencialismo de Kierkegaard. Letra C. A existência precede a essência, e isso significa que o nosso ser é algo que vamos construindo ao longo da nossa vida. Letra D. Escolher não causa angústia. A possibilidade da escolha elimina a angústia e assegura a certeza de uma existência autêntica. Tanto no existencialismo cristão quanto no ateu, presença da angústia. Então, não pode ser a letra D. A escolha livre não pode ser feita por acaso. A liberdade não pode se sobrepor às leis divinas. Isso aqui é a letra E, e nós sabemos que nem num caso nem no outro, no caso do existencialismo cristão e no caso do existencialismo ateu, não necessariamente a gente tem que estar o tempo todo submetido às leis divinas, e principalmente no existencialismo de Sartre. Então, a resposta correta é a letra C.
Então, assim nós trabalhamos o nosso existencialismo. Eu espero que todos tenham gostado. Faço o convite para que estejam atentos à nossa próxima aula, que será sobre as áreas da filosofia. Visitem a plataforma para a retomada deste conteúdo. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro.